eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é o primeiro programa da nova série Falando em Liberdade, e um programa que vem com a proposta de abordar as temáticas mais atuais, marcadas por tantas complexidades relacionadas aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, às intersecções existentes entre todas essas temáticas. Então, seja muito bem-vindo ao Falando em Liberdade, um programa que vem para marcar significativamente um diferencial em termos de abordagens por especialistas nas suas respectivas áreas. Esperamos que você goste do programa, dê sua opinião. Esta é a Escola Superior da Advocacia e estaremos juntos semanalmente, portanto, com esses convidados tão especiais, como eu falei. Também quero agradecer desde já ao presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, Dr. Caio Augusto, ao diretor da Escola Superior da Advocacia, Dr. Jorge Bolsinhas, e ao coordenador da Escola Superior da Advocacia, o professor Adriano Ferreira, que tanto apoio nos tem dado para este belo projeto, um projeto que visa aproximar a opinião do especialista acadêmica, do público em geral e, claro, dos advogados e de toda a comunidade jurídica. Então, sejam bem-vindos. Hoje, o nosso tema tratará de uma questão pouco conhecida, porém antiga e muito séria, que envolve a saúde no Brasil. Vamos falar de violência obstétrica. Você sabe o que é violência obstétrica? E para tratar do assunto, ninguém melhor do que a nossa convidada, muito especial, uma amiga muito querida, muito conhecida, não só na área de enfermagem, mas na área jurídica, a doutora Virgínia Lazzarini, que aqui está. Seja bem-vinda. Virgínia, vamos conversar, portanto, sobre esse tema que me parece vem crescendo em termos de presença na pauta, na agenda, sim, porém muito pouco conhecido. Aliás, diga-se de passagem, e você vai confirmar ou não o que eu vou falar agora, muitas gestantes parturientes são submetidas à violência obstétrica sem que saibam ou tenham consciência disso. Com então, certeza. Antes de mais nada, eu quero esclarecer, e é bom aqui ressaltar o alto grau de especialidade da Virgínia Lazzarini. A Virgínia Lazzarini, ela é enfermeira, graduada no Centro Universitário São Camilo, pós-graduada no Instituto Israelita de Estudo e Pesquisa Albert Einstein de São Paulo, advogada, graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e além disso ela ministra aulas no curso de pós-graduação em enfermagem obstétrica da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Some-se a toda essa carreira brilhante a sua participação no grupo de pesquisa da Faculdade Paulista de Enfermagem da Unifesp. Portanto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E desde já a primeira pergunta, Virgínia: o que é violência obstétrica? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz e muito honrada com ele e vim realmente para nós conversarmos sobre a violência. Eu acho que o diálogo tem que ser um diálogo quase que informal para poder abranger no diverso público, né? E esclarecer alguns pontos que hoje são meio nebulosos, são conflitantes, e realmente é essa conversa que eu levo para os meus alunos na pós-graduação lá do Einstein, né? A violência obstétrica, em suma, de uma maneira muito simples, é qualquer ato praticado pelo profissional da saúde, né, contra a mulher no seu estado gravídico puerperal, ou contra a mulher que tenha abortado, né? E esse ato vai provocar danos, né, tanto emocionais quanto psicológicos.
Quando eu falo em ato, eu esclareço para os meus alunos que o ato pode ser omissivo ou comissivo, né? Para o enfermeiro, às vezes, nosso vocabulário jurídico é um tanto quanto complicado, né? Então, eu tenho que dar exemplos, o que é omissão, o que é um ato comissivo e omissivo. A mulher no estado gravídico puerperal inclui a mulher gestante, a mulher no pré-parto, ou seja, no trabalho de parto dela, no parto em si, e puerpério, que é aquela fase pós-parto. Ok. E o abortamento, né, que muita gente esquece da mulher que sofreu um aborto. Perfeito. A vítima será ela e o seu bebê, né? Ou o bebê também, ou ambos, né? E o profissional, quando eu digo profissional da saúde, eu quero me dirigir à equipe tanto médica quanto à equipe da enfermagem, né? Então, médicos, anestesistas, auxiliares. Na enfermagem nós temos o enfermeiro em si, que é o chefe da equipe, mas nós temos os auxiliares de enfermagem, nós temos o técnico de enfermagem, nós temos a enfermeira obstetra. E toda a equipe pode ser enquadrada num cenário de responsabilização. Exatamente. E tem aquele setor como o enfermeiro obstetra. O enfermeiro, na verdade, é um líder de equipe. Quando algum membro da sua equipe realiza violência, toda a equipe vai responder por essa violência. Virgínia, vamos dar um dado aqui para o telespectador. A violência obstétrica atinge 1 em cada 4 mulheres no Brasil, conforme atesta o estudo Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, que foi realizado pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o Serviço Social do Comércio, SESC, em 2010. Não é? Então, 1 em cada 4 mulheres atingidas pela violência obstétrica é muita gente. É muita gente. É um problema muito sério. Exato. Desde quando esta modalidade de violência passou a ser notada? E de onde vem o termo violência obstétrica? Porque ele está sofrendo alguma contestação hoje em dia, não está? Sim, está mesmo. Na verdade, como você disse na introdução, na apresentação do programa, a violência obstétrica é uma realidade antiga, né? Mas que só agora ela vem atingindo visibilidade. Né? Já na década de 80, já existiam equipes de profissionais de saúde que estavam alertas para esses fatos que poderiam hoje ser interpretados como violência obstétrica. Então, lá atrás. Quando nós falamos em 2010, pela Fundação Perseu Abramo, ocorre que, na verdade, foi uma consequência de uma pesquisa que eles fizeram, devido aos clamores das mulheres que sofriam maus tratos, que passavam mal nas entidades, nas instituições de saúde. Perfeito. Durante o seu parto, principalmente durante o seu parto, que é o momento que elas mais percebem essa violência. Então, ocorreu essa pesquisa e tinha, na ocasião, que criar um nome, né, que fizesse um contraponto com a humanização, com aquele parto digno, e foi o termo que surgiu para essa pesquisa. Então, ele passou a ser utilizado a partir de 2010. Então, de 2010 para cá. Exato. Oficialmente, digamos assim, a violência surgiu em 2010. Tanto que quando se vai fazer uma pesquisa científica, primeiro que esse termo não existe de escritores ainda, de pesquisas, de tão novo que ele é, e os artigos que se encontram são artigos muito recentes. Perfeito. Né? Não existe nada para trás. Como, se for possível, estabelecer a situação atual no Brasil da violência obstétrica, como você, Virgínia, descreveria essa situação? E uma outra questão que vem na sequência a essa. Existem estatísticas seguras no Brasil para que se possa estabelecer uma política pública para o combate à violência obstétrica? Não, essas estatísticas não existem.
né? Nós temos diversas leis, né, que de certa forma abordam essa problemática, né? Por exemplo, a própria Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, o Código do Consumidor. Então, nós temos uma legislação, Código Penal, né? Então, elas abordam. E temos políticas públicas também que não falam da violência, mas sugerem práticas que, se adotadas, elas vão evitar a violência. Então, o tratamento digno da paciente, ao direito que ela tem durante o seu parto receber uma alimentação, receber uma hidratação, ao direito dela opinar, por incrível que pareça, né, a opinião da paciente é levada em consideração e isso não acontecia. Mas, Virginia, né? Veja só, você mencionou agora direito à alimentação. Exatamente. Isso não seria um direito básico e é negado há casos de violência obstétrica por não fornecimento de alimentação, além da opinião, evidentemente, da parturiente? Então, para você ver, quando a gente fala alimentação e saúde, são direitos básicos da pessoa, direitos humanos. Sem dúvida. Né? Então, é uma violência frontal a esses direitos humanos. Então, se nós formos ver respaldo legislativo, nós temos o Pacto de San José lá atrás, e que já protege essa grávida. E o Pacto de San José não veio do nada, veio de uma aclamação pública. Algo estava acontecendo no mundo que precisava ser feito alguma coisa. Vamos até esclarecer esse ponto para o telespectador. No sistema regional interamericano protetivo dos direitos humanos, o Pacto de San José, citado pela doutora Virginia, também conhecido como Pacto Interamericano de Direitos Humanos, de 1969, foi ratificado pelo Brasil em 1992 e prevê esses direitos básicos como direitos humanos assegurados em todas as Américas. O Brasil, por exemplo, ratifica, como eu falei, em 92 o pacto, além do sistema global, por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 66, que são normas vigentes no Brasil, até por força do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, a nossa cláusula de abertura. Então é disto que estamos aqui falando, bem lembrado pela doutora Virginia. Então, mas estatísticas não existem. Não existem, né? E inclusive porque o próprio termo violência obstétrica é um termo controverso, né? Tem determinadas classes que aceitam, determinadas classes que não aceitam. Mas eu vejo da seguinte forma, que quando falo assim de direito à alimentação, né? Nossa, mas ela não tem direito à alimentação, é que a própria ciência evolui, as condutas mudam, né? Então, um ato que seria perfeito, um ato de um médico, de um enfermeiro, que seria perfeito há 10 anos atrás, hoje ele pode estar ultrapassado, né? Inclusive, foi exatamente conversando sobre isso que eu me interessei por violência obstétrica, porque a minha primeira faculdade foi o direito, há uns bons anos atrás, e a enfermagem foi mais recente, né? E uma professora conversando sobre isso, né, o que uma advogada está aqui fazendo, enfermagem, tudo, ela levantou um tema, né, que para mim era um tema muito corriqueiro, que era episiotomia. Por que era corriqueiro? Porque eu trabalhava com meu pai no consultório, meu pai era obstetra, né, então era um tema muito corriqueiro na época, e ela falou assim, o que você acha da epísio? É interessante, porque evita a laceração perineal, não sei o quê. Ela falou, você sabia que isso é minha violência obstétrica? Eu falei, bom, eu não sei nem o que é violência obstétrica. Foi daí que ela falou assim, então vamos estudar sobre o assunto e eu quero ver qual o seu posicionamento. E foi aí que me despertou o interesse. Então, o que eu quero dizer com isso? As práticas mudam, né? Quando eu falo que a mulher tem direito à alimentação, é porque o parto do século XX é diferente do parto do século XXI. Uma colega minha chamada Ana Frasson coloca bem isso nas aulas dela. O que era o parto do século XX? Era a alta institucionalização
e visava um parto limpo e rápido. Então, para ser limpo, a mulher não podia se alimentar, porque se alimentando, ela evacuava. Perfeito. E as fezes são sujas, né? Então, tira o alimento e tira a água dessa mulher. Deixa ela deitada, porque vai me facilitar como profissional da saúde a retirada do bebê. Falava assim, Perfeito. retirada do bebê, né? Vamos fazer um parto rápido, porque ela não quer sofrer. Então, dá-se muita anestesia, entra com muita medicalização e então, viva a ocitocina. Muita gente já ouviu falar de ocitocina. Então, era para agilizar o parto. Hoje, nós temos uma outra visão de parto. O parto normal que nós vemos para a gestante é quanto mais oxigênio, melhor. E viva as bactérias benéficas, ou seja, aquele contato corpo a corpo que a gente fala do bebezinho com a mãe, além do vínculo emocional, que é fundamental, tem uma troca de bactérias ali. Aliás, é muito comum quando os casais permanecem durante alguns dias nas UTIs neonatal, a prática do canguru, né, com os filhos. Que é uma com a política participação pública. do pai. Exato, que é uma política pública visando o bem-estar do bebê. Né? É uma política pública embasada no Estatuto da Criança e Adolescente. Porque a criança é destinatária e titular de direitos. Exatamente. E o que o Estatuto prevê nesses artigos? Que uma criança saudável vai ter uma vida saudável. E o vínculo pai e mãe são fundamentais. Por quê? Porque ela vai ser bem aceita na família, ela vai ter uma educação. Então, se você for ver, é um projeto maravilhoso. Porque engloba desde o cerne familiar, que hoje muita gente se esqueceu, que a família é o núcleo da sociedade, né? A base moral, educacional, está toda na família, né? É a ética, né? E já prevê a saúde dessa criança e da mãe. Virginia, eu gostaria de voltar a um ponto. Sim. A questão do alimento, que foi aqui muito bem explanado por você. Podemos, então, afirmar que, no que tange à violência obstétrica, alguns procedimentos comuns no Brasil não possuem respaldo científico e que levam à caracterização de violência doméstica, obstétrica? Obstétrica. Não mais. Esses respaldos foram alterados. Né? Quando eles foram implantados, eles possuíam. Mas houve a constatação. Tá. Então, é o que a gente fala, que tanto na enfermagem quanto na medicina, a técnica tem que ser embasada em evidências. Ou seja, eu tenho meu conhecimento científico, eu olho para minha paciente como um todo e vejo qual a melhor atuação que eu tenho com ela. É uma maneira de adaptar também. Por isso que, com relação a ações, a tentar classificar o que é uma violência e o que não é uma violência, eu posso dizer o seguinte, depende. Um ato pode ser violento para a paciente X e o mesmo ato não ser violento para a paciente Y. Okay. Vai depender do conhecimento que ela tem, do histórico familiar, do histórico cultural que ela tem, o que ela espera daquele parto, qual a realidade familiar que ela possui. Então, não dá para taxar. Então, isso nos leva a uma outra questão. Sim. Existe um recorte socioeconômico neste contexto da violência obstétrica? Vou aqui fazer uma pergunta que interessa muita gente. Uhum. E já ouvi muito debate a respeito. Sim. Exemplo, a mulher negra sofre mais que a mulher branca de classe média, porque todas sofrem, certo? Todas sofrem. Esta é uma constatação Exatamente. Da qual não podemos nos afastar. Uhum. Entretanto, existe um agravamento em termos percentuais, se pensarmos nas mulheres negras, por exemplo, ou que vivem sob uma situação socioeconômica mais vulnerável diante das omissões do Estado brasileiro? Com certeza. Com certeza. Nós não temos estatísticas. Perfeito. Né? Mas, com certeza, quando eu falo da violência obstétrica, é bem importante frisar que ela ocorre tanto em instituições de saúde pública quanto privadas. Ok. Né? Isso é importante. E em todas as classes sociais.
Perfeito. Né? Quando eu comecei a trabalhar sobre isso, pesquisar, relatos foram chegando para mim. Né? Então, quando eu falo de violência, porque aconteceu tal coisa comigo, aconteceu tal coisa. E um dia desses, uma amiga falou assim, olha, dei à luz no hospital de ponta, né, particular, né? Só que o hospital estava lotado, não tinha leito para mim, né, no puerpério, me internaram, me deram um leito na ortopedia. Né? Eu com meu bebezinho ao lado, ele chorando, a enfermagem era especializada em ortopedia e ninguém sabia como podia me ajudar a amamentar meu filho. Perfeito. Então ela teve uma violação de direito humano direta num hospital de ponta e ela de classe A. Ela e o bebê. Ela e o bebê. Voltando à sua pergunta, por que a classe socioeconômica desfavorecida sofre mais violência? Porque ela não tem a informação, né? E por que não se fala tanto entre elas de violência obstétrica? Porque muitas vezes elas sequer sabem que sofreram uma violência. Para você ter consciência de que um direito seu é violado, você precisa saber que esse direito existe e como se proteger. Né? E não há política pública estabelecida na federação ou em algum estado da federação em relação à informação, especialmente? Existe. Mas uma coisa, doutor Flávio, é as políticas existirem no papel. Perfeito. E terem planejamentos. E elas são maravilhosas. A outra coisa é a aplicabilidade. A efetivação. Né? A efetivação, o que se torna muito difícil. Né? Porque qual a melhor forma dessas informações chegarem à gestante? Elas terem um pré-natal digno. No SUS, a gente considera um bom pré-natal, né, um pré-natal aceitável, de no mínimo 6 consultas. É muito pouco. Né? Tem pacientes que sequer vão ao pré-natal. Às vezes elas aparecem lá para fazerem o teste de gravidez e aparecem no último mês para saberem que hospital elas vão dar à luz. Muitas né? só têm consciência da gravidez já no estágio avançado. Avançado. Né? Então, existem programas nas UBSs, programas educativos para trazerem essas gestantes para o pré-natal, inclusive trazerem o pai, mas são programas realizados durante a semana. Né? E a maioria trabalha. Né? Perfeito. E antes disso, tem que despertar o interesse nelas de participarem desse programa. E muitas vezes para elas é uma coisa chatérrima. Né? Elas não veem a importância disso. Então, que elas sofrem mais pela violência, sim. As negras, sim, mas quem está na base, as maiores vítimas dessa violência são as presidiárias. Porque às vezes elas até querem ter o acesso a esse pré-natal, mas elas são tolhidas. Porque elas dependem de alguém para levá-las. Embora previsto em lei o seu direito. Embora previsto em lei. Porque os direitos humanos são aplicados Sim, a todos. A todos. E, inclusive, existem os direitos das presidiárias gestantes, presidiárias mães. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, legislação existe, programas existem, né? Mas é como efetivar. Talvez falta de recursos humanos, pode ser. Né? Pessoas que apliquem isso, pessoas preparadas, pessoas interessadas. Né? Perfeito. Então, acontece sim, mas as estatísticas não têm. É bom que se ressalte que os direitos humanos, os direitos fundamentais, são cabíveis a todos, sem exceção. Não é porque uma pessoa se encontra cumprindo pena, com sentença transitada em julgado pelo Poder Judiciário, junto ao Poder Judiciário, que ela não tem direitos, ela mantém direitos. Os presidiários também têm direitos. A situação da mulher presidiária, muito bem lembrado pela doutora Virgínia, é das mais graves do país. Em relação às mulheres de baixa renda, que vivem sob uma situação de vulnerabilidade ainda maior que as demais classes no Brasil, também são titulares de direitos humanos fundamentais. E como dizia Norberto Bobbio, o grande filósofo italiano, recentemente falecido há poucos anos, o problema dos direitos humanos não é o seu reconhecimento, é a sua efetivação. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos para continuar esse papo tão importante e tão gostoso como está correndo com a doutora Virgínia. Muito obrigado. Obrigada.